Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre leis das combinações químicas. O que são as leis das reações ou das combinações químicas? É um conjunto de regras baseado, é claro, em estudos experimentais que nos ajudam a prever a quantidade de cada substância que vai participar das reações. Tá? Elas são conhecidas como leis das combinações químicas e elas vão se dividir em duas partes, ok? Então, nós temos aí leis ponderais e lei volumétrica. As leis ponderais são aquelas que se relacionam com as massas dos reagentes e produtos, ok? Então, elas lidam com massas e reagentes de produtos e reagentes. Já a lei volumétrica vai lidar com volume de reagentes e produtos gasosos, ok? Então, nós temos aí, para as leis ponderais, ou seja, as relacionadas a massas, nós temos dois tipos de leis que estudaremos. A lei da conservação das massas, conhecida como lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes, que é conhecida como a lei de Proust. Okay? Já para a volumétrica, nós temos a lei de Gay-Lussac. Então, vamos aqui às leis ponderais, começando pela lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Então, olha só. Aqui na lei de Lavoisier, ela é muito conhecida simplesmente por esta frase aqui, que com certeza você já deve ter escutado no seu ensino fundamental 2, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que em uma reação química, se o sistema for fechado, ok? Detalhe, o sistema precisa ser fechado, senão você pode perder, por exemplo, algum participante para o meio, ok? Então, em relação, em uma reação química, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, por exemplo, aqui nós temos hidrogênio mais oxigênio formando água. Hidrogênio, 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16. 2 mais 16 equivale a 18 gramas. Então, é isso que a lei de Lavoisier diz, que se você tiver um sistema fechado, a soma da massa total dos reagentes tem que ser igual à soma da massa total dos produtos, ok? Olha só, aqui nós temos um esquema mostrando, um sistema de bolas representando os átomos que participam da reação mostrada acima. E aí a gente pode verificar que a quantidade de bolas nos produtos é a soma do número de bolas existentes também nos reagentes, ok? O que comprova e confirma a lei de Lavoisier, ok? Então, aqui nós temos um exercício. Ao se reagirem 6 gramas de sódio metálico com 1,2 gramas de gás oxigênio, verificou-se a formação de 5,8 gramas de peróxido de sódio e observou-se que sobrou certa quantidade de sódio ao final da reação. Aplicando a lei de Lavoisier, determine a massa de sódio em excesso. Então, o primeiro passo que a gente precisa aqui é escrever a equação. Então, a equação está aqui, ó, sódio mais oxigênio, formou peróxido e sobrou sódio no final da reação. Então, a gente chama esse sódio de sódio em excesso. Então, nós colocamos aqui as massas de sódio e oxigênio e do peróxido formado. O exercício quer saber a massa do sódio. Como a gente acabou de ver na lei de Lavoisier, a soma da massa total dos reagentes tem que ser igual à soma da massa total dos produtos. Então, aqui, olha, nós conseguimos estabelecer simplesmente uma equação de primeiro grau. Então, 7,2 é a massa total que nós temos de reagente. Então, aqui, se a massa de peróxido formada foi 5,8, qual é o valor do sódio, da massa do sódio? É só a gente subtrair, né? Então, 7,2 menos 5,8, então a massa de sódio em excesso é igual a 1,4 gramas.
Mais um exercício. Na reação química A mais B formando C mais D, reagiram completamente 10 gramas de A e 25 gramas de B. Sabendo que a massa obtida de D foi 7,5, determine a massa da substância C. Então, olha só, AB reagente, CD produto. Então, somando a massa de A com B, nós temos 35 gramas. Ou seja, a soma de C mais D também tem que ser 35. Se a massa de D é igual a 7,5, então o que a gente faz? Subtrai de 35. Então, chegamos à conclusão que a massa de C é igual a 27,5 gramas. Último exercício. Reagindo completamente com 16 gramas de oxigênio, 12 gramas de carbono produzem monóxido de carbono. Calcule a massa de monóxido de carbono aí nessa reação. Então, olha só, carbono mais oxigênio produz monóxido. Então, primeiro passo, a gente escreve a equação. Depois, colocamos aqui, ó, a massa do carbono, 12. Massa do oxigênio, 16. 12 mais 16 é igual a 28 gramas. Como a gente já sabe, de acordo com a lei de Lavoisier, a soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes. Logo, a massa de monóxido formada só pode ser 28 gramas. Lei de Proust, lei das proporções constantes ou proporções definidas. Olha só o que diz Proust. A proporção com que um ou mais elementos se combinam para formar uma substância é constante, ok? Então, olha só. Vamos observar aqui. Nós temos aqui, na primeira linha abaixo dessa equação, A mais B formando C. Então, nós temos 5 gramas de A reagindo com 7 gramas de B. Okay? De acordo com a lei de Lavoisier, 5 mais 7, então, obrigatoriamente, nós temos que formar 12 gramas de C. Ok? Se, num segundo experimento aqui, fossem colocados 10 gramas de A, quanto de B e quanto de C seriam formados? Olha só, o que você vai fazer? Você vai estabelecer aqui, ó, uma regra de 3. Então, você vai fazer 10 vezes 7 dividido por 5. Então, você vai chegar à conclusão aqui que a massa de B é igual a 14. Ok? Então, um método é fazer dessa forma, através de regra de 3. Ó, aqui você pode estabelecer outra regra de 3 para determinar a massa de C. Ou, simplesmente, você pode determinar a proporção. O que aconteceu aqui? Ó, de 5 para 10, houve um aumento, né? O que aconteceu aqui? Duplicou, ok? Ó, multiplicou por 2, 2 vezes 5, 10. Então, a mesma proporção com que A aumentou, B também vai aumentar e C também vai aumentar. Okay? Então, uma forma é fazer regra de 3 e outra forma é utilizar a proporção. Então, 2 vezes 5, 10. Aqui vai ser a mesma coisa. 2 vezes 7, então a gente pode prever que a massa de B vai ser 14. E aqui, ó, 2 vezes 12, nós podemos prever que a massa de C formada no segundo experimento vai ser de 24 gramas. Ok? Olha só, aqui nós temos um exercício. Quando o hidrogênio reage com o oxigênio para formar água, verifica-se que, para cada 1 grama de hidrogênio, são necessários 8 gramas de oxigênio e são formados 9 gramas de água. Determine as quantidades de hidrogênio e oxigênio necessários para formar 36 gramas de água. Então, olha só, 1 grama de hidrogênio reage com 8. Então, 1 mais 8, de acordo com a lei de Lavoisier, só poderia dar 9. Ok? Então, olha só, o exercício pergunta, e se fossem 36 gramas? Uma forma é você estabelecer regra de 3. Ok? Regra de 3. Então, 36 vezes 8 dividido por 9. Ok? Vai dar 32 gramas. Ou você poderia ver a proporção. Quantas vezes o 36 é maior que o 9?
ok? Então, você verificaria quantas vezes e você multiplicaria aqui, ok? Seria outra forma de resolver. Então, já descobrimos a massa do oxigênio. Agora, a massa do hidrogênio. 1 grama está para 9 gramas de água. 36 gramas de água está para X. Então, 36 vezes 1 dividido por 9. Chegamos à conclusão de que são 4 gramas. Aqui também poderíamos fazer da mesma forma. Ó. Verifica aqui a proporção e multiplica. Ok? Última lei, que é a lei volumétrica. Então, Gay-Lussac diz o seguinte, que os volumes dos gases que reagem e os volumes dos gases formados numa reação química guardam entre si uma relação simples, expressa por números inteiros e pequenos, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, olha, nós temos aqui o exemplo do hidrogênio gasoso reagindo com cloro gasoso, formando HCl gasoso. Então, nós vamos relacionar aqui o número de mols, que está relacionado ao coeficiente estequiométrico, ok? Ao volume, para determinarmos, então, a relação, a proporção. Então, nós temos aqui, olha, um volume de H2 mais um volume de Cl2, formando 2 volumes de HCl. Então, a relação aqui é de 1 para 1 para 2, ok? Já aqui, olha, na formação da amônia. Então, nós temos, ó, um volume mais 3 volumes, formando 2 volumes. Então, um volume está para 3 volumes, que está para 2 volumes. Então, qual que é a nossa relação? 1 para 3 para 2. Ok? Essa é a proporção que temos aí, a relação. Aqui não existe conservação de volumes, tá? Ok? Então, por exemplo, aqui no exercício, na síntese da amônia, reagiram-se os seguintes gases, todos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, nós temos aí o gás hidrogênio, a gente acabou de ver esse exemplo acima, reagindo com gás nitrogênio, formando o gás amônia. E aí a gente precisa estabelecer. Ó, calcule as proporções entre os gases reagentes e produtos segundo a lei volumétrica. Se eu perguntasse aqui, quanto vale uma parte? Olha só, 150 ml, 50 ml e 100 ml. Aqui fica claro que uma parte ou um volume equivale a 50 ml. Então, nós temos aqui, ó, 3 volumes de hidrogênio mais um volume de nitrogênio, formando aí 2 volumes de gás amônia. Se você for reparar no exemplo que a gente utilizou acima, olha só, hidrogênio, ó, 3 volumes, nitrogênio, 1 volume e amônia, 2 volumes, olha só, tá vendo? Então, a proporção aqui qual seria? 3 para 1 para 2.